3-1 lá no Beira-Rio, hein? Uma estreia, eu digo assim, né? A pessoa fala pra esquecer, né? Pra esquecer não, né? Pra lembrar bem, né? Pra não acontecer de novo. Tudo bem, William? Legal estar contigo aqui. Boa noite pra você, pro André, Pedro, professor Calçade. Boa noite pros fãs e pras fãs do esporte. Eu conversava com o professor Calçade fora do ar, a gente falava enquanto assistia ao jogo. O Dorival não deu treino. E aí ele chega e faz o quê? Vou botar os meus dois zagueiros mais renomados, mais experientes. Vou manter o Felipe Luiz, né? Não tem o Arrascaeta. Arão, Thiago Maia, conheço ali, ver se tá marcação no meio campo, com o Andréas Pereira, o meia. E aí vou botar o Everton Ribeiro, que jogou a vida inteira no Flamengo, quase a vida inteira, bem do lado direito. Vou botar o Bruno Henrique na esquerda, vou botar o Gabigol circulando e vou botar o Diego Alves, que era o pivô de uma crise. Ou seja, ele botou aquilo que quase todo mundo queria, ou que dizia ser o melhor para o Flamengo. O Calçado vai falar depois da idade, a gente vai comentar disso durante o programa, mas fazendo o que quase todo mundo dizia, o simples, o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. Uma das piores atuações da equipe em muito tempo. Pior do que com o Paulo Souza? Pior que com o Paulo Souza. Porque era inofensivo quase com a bola, não sendo um lançamento longo para o Bruno Henrique, numa falha de marcação do time do Mano, e dando muito espaço. Muito espaço. Toma o gol rapidamente, falta de concentração, dá espaço para contra-ataque, permite que o Inter toque a bola, que o Inter circule com a bola, que o Inter chegue pelo meio, chegue pelo lado, chegue por onde bem entender. Se no segundo tempo, ele faz movimento, ele faz algumas modificações. Né? Quando ele tira o Thiago, ele pega e traz o Bruno Henrique para circular um pouco mais por dentro, bota o Barrinho para dar um pouco mais de chegada pelo lado direito, tira o Everton Ribeiro do lado direita, também coloca um pouco mais para criar por dentro, e resumindo, com o dedo dele, o Flamengo conseguiu competir, conseguiu incomodar o Internacional, que para mim decepcionou no segundo tempo, porque o Flamengo estava muito perdido e o Inter deveria se impor com mais facilidade do que conseguiu na segunda etapa. O que diz? Qual é o recado do jogo? Aquilo que parece óbvio não serve para o Flamengo. Não dá para cobrar o técnico, porque o técnico precisa de os 3 ou 4 jogos. Óbvio, parecia não servir também, né? O que não era óbvio parecia não servir. O técnico tem o trabalho pela frente. Eu até acho que ele, com 3, 4 jogos, começa a melhorar a equipe razoavelmente. E até acho que ele vai acertar o Flamengo. O Flamengo, a partir do momento que estiver redondinho com ele, vai conseguir ali seus 60%, 70% de aproveitamento dos pontos disputados com o Dorival. Mas está muito claro para mim que esse elenco vai precisar de uma reformulação no final do ano. Algumas coisas precisam acontecer, independentemente dos resultados que a gente vai assistir até o final da temporada. Se o óbvio não funcionava, aliás, as mudanças não funcionavam e o óbvio também não funcionou hoje, qual o caminho, André? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a todos os meus caros e excelente fim de semana a quem nos assiste. Eu só queria acrescentar ao comentário do Vitor que os 2 gols que o Flamengo leva no primeiro tempo são gols decorrentes de perda de bola no campo de defesa. Isso não é um indiciamento dos jogadores envolvidos nessas perdas, mas como um registro do que aconteceu, que a gente está aqui para isso. Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Felipe Luiz no primeiro gol, Everton Ribeiro no segundo gol. Aliás, o primeiro gol do Internacional tem uma sequência de 3 triangulações envolvendo os mesmos jogadores na mesma área do campo, e a defesa do Flamengo vai cada vez indo mais para o centro, porque um dos jogadores do Internacional, o penúltimo que recebe a bola, faz um movimento muito inteligente de carregar. Talvez Felipe Luiz, o zagueiro do lado esquerdo, tenha achado que sairia um chute mais próximo da área e a bola volta para um dos vértices do triângulo para o cruzamento. Então, a defesa do Flamengo foi ludibriada hoje por um movimento muito bem feito do Internacional logo no começo do jogo, mas não havia superioridade numérica ali. Havia circulação rápida, movimentação organizada contra uma defesa, aparentemente naquele momento, talvez porque fosse logo no início, uma questão de ambientação, perdida na marcação. O segundo gol, uma bola perdida um pouco mais para a intermediária do Everton Ribeiro, e o mesmo jogador, o Wanderson, faz o gol. E ali, com 2-0, antes do 2-0, o Internacional, como é costume dos times do Mano Menezes, aqueles que ainda não estão prontos, mas os que estão prontos fazem isso até de maneira mais eficiente, deu alguns passos para trás para deixar a bola com o Flamengo e entender qual seria a melhor maneira de conseguir essa vantagem. Com 2-0 o jogo ficou muito desconfortável para o Flamengo, embora a melhora no segundo tempo tenha sido, além de clara, uma mistura do que o Internacional também não fez. Não dá para dizer que o resultado
Vou falar do pênalti aqui, já vou me antecipar. Não vejo como possível a marcação desse pênalti em nenhuma circunstância. Nem eu, André. Concordo. Porque a partir do momento em que o jogador que sofre a pretensa falta pula dentro da área Sim. e tem gente para ver o VAR, a pior marcação que poderia ter sido feita além do pênalti seria uma falta fora da área. Talvez essa a gente pudesse até desculpar, mas realmente não dá para entender. De qualquer maneira, não dá para discutir o merecimento do Internacional na vitória sobre o Flamengo hoje. E se a gente visse no comportamento coletivo dos jogadores do Flamengo uma mudança radical em relação ao que a gente vinha observando com o Paulo Souza, ficaria muito claro que havia um problema de relacionamento entre o grupo de jogadores e a comissão técnica. Uma incompatibilidade de ideias, que é a maneira mais gentil de descrever esse tipo de coisa. A menos gentil, eu não vou chegar ao ponto de falar aqui, porque para falar você precisa ouvir de alguém, e eu não ouvi. Mas uma outra forma seria uma resistência do grupo de jogadores do Flamengo ao que era proposto pelo Paulo Souza e seus auxiliares. O que a gente viu hoje é pior do que vinha sendo mostrado pelo Flamengo. Então está na hora também, eu acho que uma boa parte da torcida já percebeu isso e quer compartilhar a crise com quem toma a decisão, mas a crise também precisa ser compartilhada entre os jogadores que entram em campo. Calçade, a situação é pior do que parece, ou do que parecia com o Paulo Souza? Boa noite. Olá, boa noite a todos, para você que nos acompanha também. A situação pode ser pior dependendo do nível de encantamento de quem vai observar. Se a ideia de quem observa é o Flamengo é o maior de todos, é o melhor elenco, está acima de todos e o único problema é o treinador, aí tem um grave problema, porque a gente precisa rediscutir o Flamengo. O Flamengo, como vários clubes brasileiros, quando montou aquela equipe, quando o dinheiro chegou e a nova diretoria também, montou uma equipe muito boa, mas com uma média de idade mais alta que dura pouco tempo. E você não vai passar 4, 5 anos, havia assim, imediatamente o peso daquelas contratações você enxergou dentro de campo. Um aporte técnico avassalador. Mas era necessário renovar. Tá bom, uma grande contratação daquele período, Gerson. Sim. Já foi embora. Entendeu? Aí fica o Bruno, o Gabigol tá aí ainda, e o Arrascaeta, que são pilares. O Gabigol e o Arrascaeta que estava enfrentando com a seleção uruguaia a potente seleção do Panamá hoje. Então, data FIFA. Dirigente de clube não reclama disso. Não faz nada para mudar. Então, eles são corresponsáveis. Mas ele deu um passe para o gol do Edson Cavani, então tá tudo bem. Mas se o principal jogador não está em campo, o Cartola também vai lá e aplaude esse calendário. Ele participa desse crime. Todos no Brasil. Então não adianta reclamar. Vamos voltar para o Flamengo real. O Dorival escalou o time da consciência dele, o time da voz do vestiário, Isso. ou o time que ele falou, vou optar pela tropa de elite, os mais velhos, os mais experientes, e vou deixar um tempo para ver o que acontece. Ele levantou a bandeira da paz no primeiro jogo. Levantou assim. Levantou a bandeira da paz. Diego Alves, né? Diego Alves. Isso. O Mateuzinho, melhor lateral do Da conciliação. Aí Rodrigo Caio, bem, Ok. ele joga. Grande acordo. Davi Luiz, grande contratação, jogador de Copa Aí do Mundo. também é conciliação. A mensagem do Dorival com essa escalação é, amigos, falando para os jogadores, eu vim em paz. Eu vim em paz. Só que tem um lado. Só que tem outro lado, né? Vocês vão e vão resolver então. Aí você tem Davi e Felipe. Opa, você tem um lado aqui que tem problemas. O lado esquerdo é mais lento, né? É um lado que as coisas, o adversário flui melhor. Aí, Arão, óbvio, Andrés e Thiago no Arrascaeta, ele fez um trio. Podia ser um 4-2-3-1, mas era um 4-3-3. 4-3-3, exatamente. Na maior parte André do para tempo. proteger o Mateuzinho, que não funciona. Aí o óbvio, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Sai João Gomes, sai o Pablo estava no banco, não tem o Ayrton Lucas, não tem o É uma Hugo. escalação que não tem muita corneta também, Não, né? mas também é o seguinte, É essa a escalação. te ofereceu no primeiro tempo um futebol aleatório. A conciliação foi- em prol da derrota. O futebol foi assim, nível coletivo zero. Você não pode exigir do treinador que ele, em 2, 3 horas de conversa, resolva o Flamengo. Se fosse assim o futebol, seria mais fácil. Não é, ele vai precisar treinar. Então, ele foi treinador em qual dimensão? Numa das dimensões da vida de um treinador de futebol, que é do treinamento diário? Não.
Do conhecimento do elenco? Não. Da gestão do elenco, ele está começando agora. Foi do escalador. Ele não tinha foi lá nada disso. e escalou. E falou assim, bom, vamos ver. O Flamengo mais básico possível. O Everton onde sempre jogou, o Gabigol onde sempre jogou, o Bruno Henrique onde sempre jogou. E a dificuldade no meio de campo tentou tirar dos caras. E foi futebol aleatório. E só não foi mais que o Inter, no segundo tempo, eu até conversava com o Dimas, com o Pedro, nosso editor. Falei, Dimas, vamos botar esse segundo tempo do Inter na tela, que depois o Inter mudou. Porque até a metade era 0, 0, 0, 0, 0, com 26% de posse de bola. O Inter fez 2 e falou, baixou, falou assim, vamos ver o que agora, acontece. eu sou o dono do jogo. E é um horror. Sim. Porque se o treinador diz, mas é o time que baixa, então ele não tem comando sobre o time. Ou o time é mal treinado, ou ele não tem comando, ou as duas coisas. Um time ele precisa resolver essa situação. Para mim o time cumpre uma ideia do treinador, baixa todo mundo e tenta jogar no contra-ataque. Quando ele substituiu, aí o Flamengo terminou com 6 finalizações no segundo tempo. Mas é o Flamengo não, o Inter. Mas é o Inter que não pode oferecer isso. Então tem 2 lados aí. Vitória do Inter, Claro. uma muito boa vitória. O Flamengo de um novo treinador, por enquanto foi o futebol no modo aleatório. Vamos ver os próximos passos. Mostrei para vocês que não dá, né? Então agora eu vou ser treinador do Flamengo, ok? Aí ele vai para o time dele. Ou se ele vai insistir com essa ideia durante muito tempo. Nos últimos 7 jogos, foi a média de idade mais alta, mas ele perdeu com média de 30 anos. Mas perdeu também do Bragantino com média de 26. Sim. E perdeu do Fortaleza, o Dorival, né? Com média de 27. Ou seja, não é a idade só, é uma série de fatores aí. Para mim, o principal hoje é esse vestiário complicado do Flamengo. Se o Dorival não souber penetrar nesse vestiário e encontrar o lugar dele, porque os caras têm a chave do vestiário e o controle. Sim. Tem uma palavra aqui escolhida pelo Mano Menezes, viu, Pedro Ivo? Nosso Dimas Copedê mandou aqui para mim, nosso editor. Na saída parece que foi eles foram se abraçar. a conversa dos dois, do Mano Menezes com o Dorival. E o Mano Menezes falou o seguinte pro Dorival Júnior, deu para captar. Dá para melhorar. O meu, no caso o time, também estava esculhambado. E deu. Esculhambado. O Mano falou isso sobre o Inter, é isso? Para o Dorival sobre o meu também estava esculhambado e deu. Dá para melhorar. Que ele tenha mentido com o colega também, né? É um papo informal, acabou capitado. Informal, mas esculhambado sobre a sinceridade. O Flamengo está esculhambado, é isso?